Olá, pessoal. Hoje é domingo, 25 de janeiro de 2026, e nosso querido amigo Alastair Crooke está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Alastair. Muito obrigado. É legal ter fora. Por favor, clique no botão de curtir e siga o Alastair no Substack dele, chamado Conflicts Forum. Lá você encontrará muitas informações sobre a Ásia Ocidental, sobre a Europa e sobre o que está acontecendo com a política externa dos Estados Unidos. E Alastair, deixe-me começar pelo que aconteceu no Irã nas últimas 2 semanas. Recentemente, no Fórum Econômico Mundial, tivemos Janet Yellen, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, falando sobre como eles fizeram de tudo para colapsar a moeda iraniana e empurrar as pessoas para esse tipo de sofrimento, e então, de alguma forma, manipular a situação no Irã. Eu estava acompanhando os protestos, e o governo estava tentando se comunicar com as elites do mercado, com economistas, para reduzir as tensões. Então os protestos começaram a diminuir. Os protestos se transformaram em tumultos. Eles estavam incendiando, sabe, bancos e, de alguma forma, até caminhões de bombeiros. Cerca de 1/4 das ambulâncias em uma grande cidade como Teherã foram destruídas, o que foi impressionante de ver. E era possível perceber uma enorme manipulação, não apenas dentro do país, mas também na grande mídia fora do Irã. A realidade era totalmente diferente. Eles estavam se preparando, de fora, para que os Estados Unidos ou Israel atacassem o Irã. Do seu ponto de vista, como você viu toda a situação, a agitação no Irã, os protestos, os tumultos, e depois os Estados Unidos a poucos momentos de atacar o Irã? Bem, antes de tudo, eu estava analisando a situação do ponto de vista de tentar obter uma compreensão clara do que realmente estava acontecendo. E veja, havia basicamente 2 fases nisso. Houve a fase em junho, e naquela época houve uma surpresa, se quiser, um ataque surpresa. Porque Trump havia acabado de anunciar que haveria negociações com o Irã 2 dias depois. O ataque ocorreu na sexta-feira, 13 de junho, e no domingo, Witkoff e sua equipe deveriam estar em Omã para retomar as negociações com o Irã. Foi uma manobra de engano, planejada para pegar o Irã desprevenido. O que aconteceu naquele dia foi um ataque surpresa. Isso foi diferente do que está acontecendo agora, mas houve a inserção de pequenas unidades secretas no Irã. Into Iran. These were small units, cells, rather than units. Eram pequenas células de unidade, e não unidades completas. Pequenas células equipadas com drones de ataque e mísseis antitanque. O objetivo delas era destruir os radares de alerta antecipado no Irã, os olhos e ouvidos do principal sistema de radar. Quero dizer, tratava-se apenas da rede de radares local, e elas realmente destruíram parte dela. Mas isso pegou de surpresa o pessoal aeroespacial da Guarda Revolucionária, porque de repente estavam sob ataque e não sabiam de onde vinha. Levaram algumas horas, ou boa parte de um dia, para perceber que o ataque vinha de dentro do Irã, de pessoas que estavam muito próximas dos locais que estavam sendo alvejados. Eles estavam usando, como eu disse, armas antitanque e pequenos drones que cabiam em uma mala. Quero dizer, eles foram contrabandeados para o Irã com esse propósito. Levou um tempo até que percebessem o que estava acontecendo, e então tomaram a medida corretiva de cortar a internet. Isso isolou essas células dos dados e das informações de mira fornecidos pela rede de satélites americanos, que criam, por assim dizer, um campo de batalha simulado na nuvem. Esses satélites transmitem dados atualizados sobre as posições dos radares iranianos para essas células, a fim de orientar os ataques. Bem, o corte da internet interrompeu isso. Então, a coisa se transformou, por assim dizer, na segunda fase. Depois do ataque de decapitação contra os comandantes, a liderança política e o assassinato de alguns cientistas. Em seguida, passou por que foi chamado de Guerra de 12 Dias.
Não quero entrar em detalhes, além de dizer que após cerca de 4 dias, Israel pediu a Trump que concordasse e organizasse um cessar-fogo, porque estavam sendo atacados como nunca antes, e seus sistemas de defesa aérea estavam se mostrando inadequados para proteger Israel do ataque de mísseis. Depois, quando chegamos ao período atual, o período que acabou de passar, tratava-se de um tipo diferente de ataque, uma surpresa de outra natureza que estava sendo organizada. Era a inserção de manifestantes treinados no Irã. Rioters into Iran. Some of them were Kurds coming in. Alguns deles eram curdos que haviam sido treinados na Albânia, nos campos de lá, ou no Kurdistão iraquiano. Não tenho certeza em qual dos dois. E alguns deles eram membros do MEC, que estiveram no campo na Albânia, onde cerca de 3.000 integrantes do MEC estão sendo treinados pela CIA exatamente para esse tipo de trabalho. Depois havia outros que também chegaram. Esses grupos foram organizados e dirigidos. Disseram a eles para onde ir e o que fazer. Mas o plano deles foi, acho, um tanto inesperado, pelo menos para mim. De qualquer forma, isso era, você provavelmente se lembra, o famoso tomo A Gestão da Barbárie. Não sei quem o escreveu, mas me disseram que possivelmente foi um egípcio. I don't know who wrote it, but I am told it was possibly an Egyptian. But this was the ISIS manual. Mas este era o manual do ISIS para criar medo absoluto e desordem em uma sociedade por meio de selvageria e violência desenfreadas. Este tem sido o texto do ISIS, por assim dizer, que eles usaram o tempo todo. O objetivo era que a violência fosse extrema, com ataques a coisas que você não esperaria, bancos, mesquitas e todos os elementos do Estado. Eles também atacaram iranianos inocentes, de forma cruel e realmente brutal. As imagens que vi de alguns desses ataques, tudo isso tinha a intenção de transmitir a mensagem de um edifício completamente, desmoronando, em chamas, do Estado iraniano, que estava pegando fogo, queimando, se desfazendo, e todos fugindo do prédio. E nisso deveria entrar, como Netanyahu e os israelenses, acredito, haviam persuadido os americanos a fazer, naquela situação em que a casa estava pegando fogo, as pessoas fugiam por causa do perigo que sentiam e tudo estava desmoronando, o prédio colapsando enquanto queimava. Seria um trabalho fácil. Eles iriam, com uma pequena operação militar, entrar, ajudar os manifestantes e o Estado implodiria, colapsaria e acabaria. O Irã, então, ficaria mais ou menos como a Síria ficou depois que o Sr. Assad deixou a Síria. Então, do meu ponto de vista, era isso que eles queriam alcançar. E falhou. E falhou, acredito eu, por várias razões. I believe for a number of reasons. But the first of which I think was A primeira coisa, eu acho, foi que o Irã respondeu muito rapidamente, cortando as linhas telefônicas internacionais e trocando a internet internacional por uma rede interna que atendia apenas ao governo e aqueles dentro do Irã, rompendo os vínculos com o mundo exterior. Mas então, crucialmente, e essa foi a surpresa que pegou os israelenses e a CIA desprevenidos, o grande choque foi o desligamento do Starlink. Disseram-me, e talvez você saiba melhor do que eu, que cerca de 40.000 terminais haviam sido contrabandeados para o Irã. Esse era o mecanismo para coordenar toda a operação. Eles precisavam dessa conexão e da internet para dizer às pessoas para onde ir, como operar, como se reunir. E eu acho que nos bastidores havia também outro plano, uma balcanização do Irã. Então, o elemento curdo que estava entrando na província de Kermanshah, no Irã, estava sendo orientado a estabelecer uma constituição e uma estrutura para um Estado separatista dentro do Irã. E outros também. Quero dizer, não sei se os Baluchis estavam fazendo isso ou não, mas claramente isso fazia parte do plano de Israel, mais do que dos Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos ainda pensavam em termos de mudança de regime da diáspora. Os Baáis viriam e assumiriam o controle. Mas esse nunca foi o plano israelense. O plano israelense era a balcanização e a divisão do Estado em componentes etnicamente fracos, exatamente como vimos acontecer na Síria. Mas a recuperação da Starlink depois disso
Acho que o ponto de virada foi por volta de quinta ou sexta-feira da semana anterior. E então, toda a agitação simplesmente diminuiu quase completamente em 1 ou 2 dias. Tinha desaparecido. Isso foi uma surpresa. E a importância disso foi realmente bastante significativa. Até mesmo os israelenses reconheceram isso, aqueles que são profissionais, não propagandistas. Eles olharam para a situação e disseram, bem, de acordo com o plano, onde estavam as deserções das elites políticas? Quem do parlamento desertou e se juntou aos manifestantes? Quem desertou do exército, da guarda revolucionária, da Basij? Ninguém. Quero dizer, não houve nada de substancial. Não existia uma oposição real no Irã e não houve, por assim dizer, fragmentação ou fratura na estrutura do Estado. O Estado saiu disso intacto. E os israelenses agora, em grande parte em suas avaliações de inteligência, admitem isso. Eu estava escrevendo sobre isso hoje, citando Ronen Bergman, que disse que a avaliação era de que a insurreição simplesmente não aconteceu. Ela parou. E ele chega a dizer, sabe, que a questão é se ela algum dia foi provável ou se algum dia teria sucesso. Quero dizer, sabe, dizer que tentar de novo não vai funcionar. Quer dizer, essa é uma análise bastante importante, feita pela avaliação formal da inteligência israelense sobre o assunto. Se isso chegou ou não a Washington de forma suficiente, bem, essa é, claro, uma questão diferente, porque Washington ainda está muito presa a certos esquemas de pensamento e compreensão sobre o Irã. Mas acho que, recentemente, o chefe cessante do Mossad, David Barnea, foi se encontrar com Trump. Claro, não sabemos o que ele lhe disse, mas suspeito que Trump saiba que foi um fracasso. E claro, agora estão tentando compensar isso. Quero dizer, há um processo de lidar com a situação, e esse processo é algo como, bem, é claro que na verdade não chegamos a mobilizar muitas e muitas forças para a região. E talvez agora estejamos tendo que enviar muitas forças para a área, porque isso foi claramente um erro. Precisávamos de mais para que funcionasse, e não as tínhamos posicionadas. Então, na verdade, acho que é, acima de tudo, um mecanismo de defesa. Porque os especialistas militares, e eu citei isso no artigo que escrevi, os especialistas militares que respeito, pessoas como Will Schreiber e outros que realmente conhecem o assunto, dizem que fomos mais uma vez alvo de propaganda de que uma força massiva está a caminho da região em torno do Irã, que há navios, tropas e mísseis. E dizem que é a maior força já reunida no Oriente Médio desde, você sabe, esta ou aquela guerra. E ele diz que isso é apenas um absurdo árido. Isso não é verdade. No máximo, os navios e formações que estão chegando à costa do Irã podem ter, com uma margem de erro, talvez 350 mísseis Tomahawk que poderiam ser lançados a partir deles. Mas eles não podem ser substituídos depois de disparados, porque muitos desses navios precisam ir ao porto para serem reabastecidos. E ele diz, veja, 350 sobre o Irã, o tamanho do Irã, e com os sistemas de mísseis iranianos dispersos por toda parte, em todo o país, um país do tamanho da Europa. Quero dizer, 350 Tomahawks, sim, eles podem causar um certo dano, mas vão destruir o Irã? Não. Então, será que isso é mais um mecanismo de compensação para tentar agradar Trump, caso ele decida que quer terminar o trabalho, como dizem os israelenses? Mas eu acho que o que realmente importa é que, quero dizer, Trump provavelmente entende que a inteligência estava equivocada, que o Irã era visto como um castelo de cartas e que com um simples empurrão, essa insurreição o derrubaria facilmente. Então, uma pequena força poderia, como Trump gosta de dizer, entrar, boom, sair. Uma operação muito rápida, limpa, uma grande vitória, um evento marcante. É brilhante, mas talvez não seja algo tão fácil assim. Não é a Venezuela. Não vai ser um tipo de operação ao estilo Maduro, em que alguns agentes da Força Delta entram, capturam o presidente e no dia seguinte ele está em um tribunal em Nova York. Não vai acontecer desse jeito.
Até os israelenses admitem que, em um momento anterior, quiseram tentar assassinar o líder supremo, mas não conseguiram encontrá-lo. Então acho que é aí que estamos neste momento. No caos, na espécie de confusão persistente de Davos e da Groenlândia e de todas as outras distrações. E com Zelensky dando lições aos europeus sobre suas deficiências, depois que Howard Lutnick e Bessent também já haviam dito aos europeus o quão inúteis eles são. Não que eu discorde do teor das observações dele, mas estou dizendo que foi um período completamente insano. E então, é claro, vemos o que aconteceu na Groenlândia. O que restou da OTAN? Qual é o futuro da União Europeia? Ela ainda existe? Tudo isso ainda é um pouco cedo para dizer com certeza. Quero dizer, o que tudo isso significa para eles? Um dos pontos principais que você mencionou é a tentativa, o esforço, por parte dos israelenses, junto com essa rede de inteligência, de criar algum tipo de fratura dentro do governo, dentro da administração, dentro da liderança aqui no Irã. Um exemplo foi que, depois que a internet foi cortada, eles afirmaram que o governo iraniano estava usando armas químicas contra o povo aqui no Irã. A mesma estratégia que usaram na Síria contra o governo de Assad, com aquelas operações de bandeira falsa. O que me surpreendeu foi que disseram que Javad Zarif, o ex-ministro das Relações Exteriores do Irã e o ex-vice-presidente do Irã, estão em contato com Reza Pahlavi, que ele está enviando mensagens para Reza Pahlavi e trazendo mensagens de Reza Pahlavi para Rouhani. Você acha que estamos diante de algo como, sabe, todas as experiências do Maidan, da Ucrânia em 2014, depois da Geórgia, depois da Síria? Parece-me que é uma combinação de todas elas juntas. Maps da sua interpretação. What is your understanding of that? Não, acho que isso foi planejado há muito tempo. Está em andamento há bastante tempo. E podemos ver isso pelo fato de que as pessoas que foram inseridas, elas sabiam exatamente o que fazer. Foram direcionadas para áreas, principalmente em cidades pequenas no início, onde haveria multidões, e então podiam incitar essas multidões. Depois havia pessoas armadas e atiradores de elite que disparavam contra as forças de segurança. E o pessoal de segurança, existe esse tipo de mito entre pessoas que nunca estiveram sob fogo, de que você sempre sabe de onde o tiro está vindo. Ah, vem de lá de cima. É um absurdo. Quando você ouve o tiro, a bala já está em você ou já passou. Quero dizer, você realmente não sabe de onde está vindo. Então foi toda uma acumulação dos elementos que estavam presentes, e isso se concentrou, é claro, antes de tudo na economia, no colapso do real em Dubai. A venda descoberta do real desencadeou uma verdadeira emergência para os bazares e a classe mercantil, porque, sabe, o negócio deles depende disso. Mathíssimo Membercats é alguns por cento pode pedir college easiamente. Drop in the value of the real, one thing, but that huge drop, I think 40%. Uma coisa, mas aquela queda enorme, acho que de 40% ou talvez até mais, quero dizer, isso simplesmente destruiu os modelos de negócio deles. Não é que estivessem irritados com o Estado em si, embora certamente não estivessem satisfeitos com a gestão econômica, com o legado histórico de má administração da economia, como eles a entendem no Irã. E de fato, eu fiquei bastante intrigado, porque é muito fácil organizar um ataque de venda descoberto contra uma moeda se você tem dinheiro. Quero dizer, sabe, dinheiro suficiente. Você entra e simplesmente vende, 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 e no fim do dia ganha dinheiro, porque depois recompra mais tarde. Eu não conseguia entender por que não havia algum tipo de acordo, um acordo de troca com a China ou algo assim, que o governo usasse para fazer a moeda voltar a um determinado nível. Eu sei que muitas das reservas estrangeiras do Irã ainda estão congeladas, mas a China ofereceu apoio financeiro. Mesmo assim, parece que durante esse período, não sei, estou falando sem conhecimento,
Os governos sucessivos não procuraram a China para fazer esse tipo de acordo. São acordos normais. A Rússia costuma sofrer ataques cambiais, ataques de venda a descoberto. Lembre-se de que, em certo momento, eles levaram isso a tal extremo que o valor do petróleo chegou a ficar negativo por alguns dias. Quer dizer, existem esses acordos entre bancos centrais e eu não consigo entender por que isso aconteceu. Mas isso continua sendo uma espécie de vulnerabilidade. Espero que talvez o Irã convoque os chineses e diga, por favor, resolvam a situação econômica, porque é muito difícil. O Irã está seguindo com uma mistura de duas estruturas econômicas bastante contrastantes e opostas. Por um lado, durante aquele período anterior, o período Rouhani, adotamos uma espécie de neoliberalismo no Irã e tentamos eliminar subsídios e ter uma economia de mercado adequada, como diriam. Mas antes de tudo, isso não é algo fácil de fazer, porque não se pode simplesmente arrancar o piso dos preços da farinha e de outros elementos-chave da economia. E então, a outra parte disso é a estrutura socioeconômica, algo semelhante ao que existe na China e na Rússia, onde não se trata de empresários individuais tentando obter o máximo de lucro possível, mas sim de uma economia cujas estratégias de investimento são voltadas para a comunidade como um todo. De qualquer forma, isso é algo que o Irã precisará resolver quando tudo isso passar e chegar a hora de repensar as coisas. Eu não sei por que isso aconteceu. Quero dizer, talvez tenha havido tensão entre pessoas que olhavam para o leste e pessoas que olhavam para o oeste. Mas seja o que for, certamente destacou o fato de que essa é uma questão que precisa ser tratada com muita seriedade. Sim, você mencionou o caso da Groenlândia, que foi um dos temas mais comentados em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Donald Trump quer a Groenlândia, e a Europa não sabe como lidar com isso, não sabe como compreender a situação diante da política atual dos Estados Unidos. Quando você olha para a Groenlândia, quando observa a forma como Donald Trump e J.D. Vance falam sobre a Groenlândia e o futuro da OTAN, esses países, os países europeus, sacrificaram muito durante a guerra na Ucrânia. A economia alemã está em grande dificuldade. Eles estão enfrentando muitos problemas neste momento. E por outro lado, você vê a chanceler alemã vindo a público e dizendo que vamos proteger a Dinamarca e a Groenlândia da ameaça russa, enquanto Donald Trump fala sobre a Groenlândia. E então há uma mensagem de Emmanuel Macron dizendo que estamos todos comprometidos com a questão do Irã, mas vamos ignorar a questão da Groenlândia. Não parece que Donald Trump desistiria da ideia de alguma forma, capturar a Groenlândia. Qual é o seu entendimento? Qual é a sua opinião sobre a forma como os europeus estão tentando administrar a relação entre a Europa e os Estados Unidos? Bem, administrar essa relação entre a Europa e os Estados Unidos, quero dizer, não acho que ela voltará a ser como era. Mudou, está quebrada. E acho que houve uma reunião do Conselho Europeu com os chefes de Estado na quinta-feira e esse foi, em geral, o consenso. Sabe, não há trilho de volta para o relacionamento que existia entre a Europa e os Estados Unidos. E claro, isso afeta a OTAN e toda a questão da OTAN como ela está hoje. A questão da Groenlândia tem uma história curiosa, no sentido de que acho que o Sr. Bolton disse que foi em 2018 que um bilionário sugeriu a Trump que ele comprasse a Groenlândia. E então, em 2019, durante seu primeiro mandato, Trump realmente tentou comprar a Groenlândia. Ele realmente passou por isso e falhou. Mas desde então é claro, na verdade, o que a Europa fez em relação à Groenlândia ou ao fato de que Trump tentou comprá-la? Nada. Quero dizer, eles simplesmente continuaram sem, você sabe, melhorar a situação na Groenlândia.
E então a Groenlândia deixou a União Europeia por causa dos direitos de pesca, porque não aceitava a política de pesca da UE. A Groenlândia depende da pesca, e essa política ameaçava. Então agora, até que ponto a questão da Groenlândia tem um interesse estratégico? Bem, essa é a minha opinião pessoal, mas acho que isso é tudo bobagem. Quero dizer, não há dúvida de que a Rússia ou a China estejam prestes a tomar a Groenlândia. Você sabe, a Groenlândia é basicamente uma camada de gelo com 1 quilômetro de espessura. Kilometer thick ice pack, basically. And yes, it has got minerals under it, but these minerals... E sim, há minerais lá embaixo, mas esses minerais são quase inacessíveis, exceto ao redor da costa, perto do mar. Mas quero dizer, o custo, você sabe, atravessar o gelo para extrair minerais, e além disso, não há sistema de transporte nem infraestrutura. As máquinas sequer funcionariam nesse tipo de, quero dizer, temperaturas extremas. Eu não acho que fizesse sentido algum. Os americanos têm um acordo com a Groenlândia desde 1951 que lhes permite estabelecer bases lá. Eles têm um sistema de radar de alerta antecipado na Groenlândia. Tem bases de mísseis na Groenlândia. Não é como se nunca tivessem estado lá. Eles as mantêm há anos. Então acho que às vezes podemos superanalisar essas coisas. A realidade é que os Estados Unidos estão bastante acostumados a comprar território. America has been quite used to buying territory. It bought Alaska from the Russians. It bought Louisiana. Comprou o Alasca dos russos, comprou a Louisiana antes disso. E Trump olhou para o mapa e pensou, sabe bem, isso se encaixaria muito bem conosco. E mais, ele poderia dizer aos americanos, olhem o que eu fiz, diferente de outros presidentes. Quero dizer, isso é ainda maior que o Alasca. Adicionamos mais território do que até mesmo a compra da Louisiana, que foi muito maior. E sabe, se pegarmos a Groenlândia, olha o mapa, ela faria parte da América. Então eu acho que é bem, quer dizer, sabe? E ele disse, eu não quero arrendar. Mas ele é um homem do ramo imobiliário. You know, I don't want to lease it. He's a real estate man. You know, if you're real estate and you're sort of working in New York. Sabe, se você trabalha com imóveis em Nova York e vê um quarteirão vazio, mas ainda há algumas lojas funcionando ali, você sabe que o que realmente precisa é de propriedade. Contratos de locação não te dão a mesma capacidade de tirar as pessoas do caminho para construir sua próxima torre, ou seja lá o que for. Então acho que ele quer ser dono disso. Vai mudar algo estrategicamente? Eu diria que não muito, talvez um pouco, mas isso vai acontecer de qualquer forma. Quero dizer, o Ártico está se tornando importante, principalmente por causa das passagens, a passagem noroeste e a rota pelo Estreito de Bering e assim por diante. O gelo ainda está lá, mas sabe, os Estados Unidos realmente não estão preparados para isso. And America isn't ready for it, really. They have one icebreaker compared to... Eles têm um quebra-gelo, enquanto a Rússia tem cerca de 14 que atravessam a região. E a Rússia tem acesso muito mais fácil. Mas a Rússia já havia dito, de qualquer forma, durante aquela reunião no Alasca com Trump. Olha, sabe, e eu disse na época que achava que ela estava sendo realizada em Anchorage, porque Putin entendia a mentalidade voltada para negócios de Trump. Olha, Trump, olha ao redor. Pense, nós poderíamos trabalhar juntos e explorar os recursos de petróleo e gás do Ártico. Não seria ótimo? Seria épico, não seria? E sabe, tenho certeza de que os olhos de Trump e Witkoff devem ter brilhado. Dinheiro, bilhões, trilhões disso. Money, billions, trillions, money. So I think, Então eu acho, sabe, que a Groenlândia é realmente um desses lugares. Agora, quero dizer isso porque é importante, não apenas sobre o Irã, mas também porque afeta a Groenlândia e o que aconteceu lá, e porque acho que seus telespectadores vão reconhecer a expressão TACO, que significa Trump always chickens out, Trump sempre amarela. T acha uma expressão que existe há algum tempo, em referência a tarifas e outras medidas econômicas. Agora, acho que há duas coisas que são bastante importantes e novas, que vão influenciar a decisão sobre haver ou não outro ataque ao Irã. A primeira é uma nova pesquisa do New York Times mostrando que a taxa de desaprovação, não a de aprovação, a de desaprovação, de Trump agora chegou a 47%. Isso é realmente significativo quando se considera que os republicanos, entre os que votam, representam cerca de 30% da população,
outros 30% são democratas e o restante é muito mais independente. Another 30% by the Democrats and the rest much more independent. But when you get up to that sort of disapproval ratings, Mas quando você chega a esse tipo de índice de desaprovação, não é um bom sinal para as eleições de meio de mandato que vem aí no fim do ano, de forma alguma. E temos indicações claras de que Trump está agora não apenas ansioso, mas quase em pânico. Ele disse, sabe, se perdermos a Câmara, e no momento parece que eles podem muito bem perder a Câmara, talvez até o Senado também, mas a Câmara, ele disse, sabe, estamos acabados. Estamos acabados. Estamos acabados. Então ele está preocupado com isso. Agora, a outra questão sobre a Groenlândia, que se conecta a isso. O que mudou o cálculo sobre a Groenlândia? Foram os europeus, as ameaças que estavam fazendo e o aviso de usar o bazuca comercial europeu contra os Estados Unidos, o que é uma proposta absurda. trade bazooka against America, which is a fatuous proposition, because the Europeans have made themselves, Porque os europeus se tornaram consciente e deliberadamente totalmente dependentes dos Estados Unidos. Vi recentemente um dado de que a Alemanha agora depende em 96% do gás natural liquefeito vindo dos Estados Unidos. Eles costumavam desfrutar dos benefícios do gás russo barato por gasoduto, mas decidiram de forma deliberada tornar-se dependentes agora, completamente dependentes na verdade, porque veja, não acho que o Catar ou qualquer outro país vá compensar o déficit se os americanos pressionarem a Europa, interrompendo o fornecimento de gás natural liquefeito. Então foi isso que mudou o cálculo sobre a Groenlândia? Bem, veja, não sou psiquiatra, então não posso dizer exatamente o que se passa na cabeça do Trump. Mas eu acho que, se você olhasse para aquilo naquele mesmo dia, houve uma quase implosão no mercado de títulos. Quando ele anunciou as tarifas sobre os estados europeus que não aprovaram sua tomada da Groenlândia, o mercado de títulos despencou. A última vez que tinha caído daquele jeito foi no chamado Dia da Libertação. E se você se lembra, Bessent teve que voar rapidamente para Mar-a-Lago e dizer, pelo amor de Deus, recue nessas sanções. A fragilidade da situação econômica é algo que vai afetar claramente a equação iraniana. Porque o que acontece se o Irã for atacado e fechar o Estreito de Hormuz? O que acontece se os estados do Golfo forem afetados? O que vai acontecer com o mercado de títulos? O mercado de títulos é, na minha opinião, muito mais o fator que limita o que Trump está pensando, de onde ele gostaria que viesse sua próxima vitória, seu próximo golpe depois de Maduro. Mas será que o Irã é uma boa aposta para isso? Eu diria que o Irã não é uma boa aposta. Não é uma boa aposta por dois motivos. Primeiro, isso não vai ser rápido, mesmo no melhor dos cenários dele, nas fantasias que lhe foram sugeridas por Israel e outros, de que poderia ser algo rápido, entrar e sair, um golpe curto e uma vitória enorme, com grandes manchetes. Não vai ser assim. Na verdade, pode ser exatamente o oposto. Pode se arrastar, pode ser sangrento e pode haver baixas americanas e danos à infraestrutura em uma guerra com o Irã. Então acho que ele vai ter que levar isso em consideração. E depois, qual seria o impacto no mercado de títulos? Porque eu acho que a geopolítica, já disse isso antes, e as pessoas me olham como se eu fosse meio maluco, mas eu acho que toda a geopolítica americana, neste momento, gira em torno da situação da dívida, do mercado de títulos e do mercado de ações. Essas são as coisas principais de que ele precisa, com o dinheiro entrando. Qualquer coisa que pareça atrapalhar isso, como quedas inesperadas de tarifas e assim por diante, desestabiliza um mercado de títulos muito nervoso, onde as taxas de juros não estão caindo, estão subindo, e as pessoas estão cada vez mais comprando ouro, em vez de colocar seu dinheiro em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então eu acho que, sabe, as pesquisas, as notícias e as perspectivas, Trump quer uma vitória. Yes, he wants a win. Now, I think he may have had delusions that he could sort of... Agora, acho que ele pode ter tido delírios de que poderia, sabe, mandar a Delta Force voar até lá, capturar o líder supremo e levá-lo a um tribunal em Nova York no dia seguinte.
É um absurdo completo, uma fantasia total. Sabe, tudo bem, funcionou uma vez, mas funcionou por causa de circunstâncias muito diferentes, e aqui não vai funcionar de jeito nenhum. E acho que ele talvez esteja começando a perceber isso. Ele está se aproximando, acho, do aniversário de sua posse, e depois vem o 250 graus aniversário da fundação dos Estados Unidos. Tenho certeza de que ele quer um grande espetáculo, um evento marcante que chame as manchetes, atraia a atenção do mundo, pareça grandioso e seja claramente uma vitória. Então, sim, acho que é isso que ele quer. So, yeah, I think he wants that. I think Greenland was conceived. Acho que a ideia da Groenlândia surgiu nesse espírito, sabe? Algo que pudesse ser feito, tipo, vou simplesmente comprá-la. Por que não? Quero dizer, tudo bem. Acho que ele pode acabar tomando posse dela, aliás. Realmente acho que ele pode acabar conseguindo, porque acredito que os europeus vão acabar pressionando a Dinamarca. Faremos isso porque precisamos do Trump, por mais excêntrico que ele seja. Mas precisamos dele para sustentar nossas garantias de segurança na Ucrânia e quando as forças forem enviadas para lá. Então tudo gira em torno da Ucrânia. Acho que a pressão... Veja, quero dizer, a Dinamarca nem sequer foi consultada. Eles simplesmente o dispensaram. Mandaram o Rutte dizer. E a Dinamarca, de forma quase lamentosa, dizia sim, mas sabe, ele não tem mandato. Nós não concordamos que ele devesse negociar em nosso nome ou em nome do parlamento. Então acho que ele provavelmente vai conseguir. E isso vai acontecer no momento certo. Sabe, a Dinamarca vai negociar e concordar com uma pequena taxa pela transferência de soberania para os Estados Unidos. Estou apenas supondo, não tenho nenhuma informação privilegiada, mas é assim que interpreto a situação. Os europeus, apesar de toda a angústia e ansiedade que demonstraram em Doha, não querem perder o papai. Eles querem manter o papai em jogo e ainda acham que querem que ele venha e concorde em dar apoio aos europeus, caso algum dia... Bem, claro, não acho que isso seja provável num futuro próximo, consigam um cessar-fogo. Não nos termos que foram propostos, mas apenas nos termos que o Sr. Putin sugeriu em junho do ano passado, 2024. In June of last year, 24. A outra coisa importante é o Conselho da Paz, pelo qual Donald Trump está de alguma forma entusiasmado. Todos esses países se unindo. Quando Donald Trump fala sobre paz, trata-se realmente de acabar com as guerras ou de reorganizar o mundo em blocos militares rivais? Bem, na verdade, pode ter tanto a ver com oportunidades de negócios e acordos imobiliários também, porque você sabe, todos esses conflitos, olhe para Gaza e todas as coisas que são mencionadas. Quero dizer, você sabe, Kushner e outros disseram algo como, sim, olhe nossos planos, arranha-céus, e há grandes oportunidades de investimento. Isso vai render bilhões aos investidores nisso. Então parece que é tanto sobre, você sabe, parte da visão de Trump. Ele disse que sua política não é apenas transacional, mas que ele vê a política como algo totalmente ligado aos negócios. E isso é uma das coisas que ele tem buscado na Rússia, vendo que Witkoff e Kushner estão lá, que todos os envolvidos, de alguma forma, precisam receber algum tipo de retorno. A maneira como você faz geopolítica é como um negócio imobiliário. Você descobre quem precisa comprar, essa pessoa, aquela pessoa, e promete às pessoas uma parte do esquema, que é isso mesmo, um esquema. As enormes quantias de dinheiro, que provavelmente serão destinadas à reconstrução e afins, grande parte disso será a graxa que permitirá algum tipo de acordo. É assim que eles veem a situação. Eu não vejo dessa forma. A Rússia e o Sr. Putin têm uma visão muito clara de que as causas fundamentais do problema precisam ser abordadas. Em seu discurso aos novos embaixadores que apresentavam suas credenciais, acho que no fim da semana passada ele deixou muito claro que o problema central, como todos sabemos, é a expansão da OTAN e que a OTAN precisa recuar. And that has to be agreed.
E isso precisa ser acordado não por alguns empresários, mas formalmente, de Estado para Estado, em um tratado ou documento legal. Não da forma como o fim da Guerra Fria em 1991 foi feito verbalmente. E agora as pessoas dizem aos russos com bastante frequência, ou têm dito, havia algum acordo de que não avançariam nenhuma polegada? Vocês tinham isso por escrito? Pois é, e não, eles não tinham. E agora veja, o atual é o Kushner, que eu acho que nem é um funcionário oficial do governo, e o Witkoff, não sei exatamente qual é o status dele. Mas ambos, eles têm mandato para chegar a algum tipo de acordo com a Rússia ou não. Por que o Rubio não está lá? Or not. Why isn't, Rubio there? He's the Secretary of State. He's the one who would have to sign on. Ele é o secretário de Estado. É ele quem teria que aprovar. Então, sabe, acho que todo esse negócio, tudo sobre negócios, partes interessadas e comprar pessoas, agora está sendo transferido para esse processo dele. Mas se você lê, deve ler a Carta Constitutiva Real, porque é bem claro, quero dizer, tudo é presidido pelo Sr. Trump. Ele nomeia, ou não nomeia, ou remove as pessoas que serão os membros disso. Não tem nada a ver com Gaza. It's not about Gaza. There is another piece, a subordinate piece that's about A outra parte, uma parte subordinada, sobre Gaza. Mas o principal, por assim dizer, o principal processo de paz é essencialmente sobre resolver conflitos e questões onde quer que surjam, e Trump será o árbitro. As pessoas vão contribuir com dinheiro, e o dinheiro irá para Trump, e ele decidirá como gastá-lo. Isso assumirá muitas das funções e papéis das Nações Unidas, efetivamente, especialmente do Conselho de Segurança. Então, os europeus também estão em um estado de grande ansiedade em relação a isso. Quero dizer, sabe, onde isso nos deixa? Trump já disse que não acredita que exista algo como o direito internacional. Então quero dizer, de que é composto agora o panorama geopolítico, por assim dizer? Apenas força maior, apenas a capacidade de usar a força. Sabe, aqueles que têm poder vão usá-lo, aqueles que não têm vão ter que suportar. Esse é basicamente o lema dessa nova estrutura. E então os europeus, alguns deles estão se recusando a aderir. Eles ainda não chegaram a um acordo sobre o que fazer. Mas aí surge a questão sobre a OTAN agora. Quero dizer, a OTAN, eles obviamente colocaram Rutte para conduzir as negociações sobre a Dinamarca, para enfatizar o papel da OTAN e sua continuidade, porque estão desesperados para que a OTAN continue existindo por vários motivos. Não menos importante, porque é um fundo de manobra em Bruxelas. A OTAN tem muito dinheiro lá, e eles financiam conferências, viagens e estruturas de coleta de informações e coisas do tipo. Ela paga o salário de muita gente e também suas conferências e outras atividades, então estão desesperados para mantê-la. Quando se trata do caso do Conselho da Paz, como eles chamam, muitas pessoas ficaram surpresas com a atitude do presidente russo, Vladimir Putin, ao anunciar que $1 bilhão seria destinado ao Conselho da Paz para a reconstrução de Gaza. E sabemos que se eles retirarem $1 bilhão dos ativos russos congelados, terão que liberar todos. Não é como se pudessem tirar $1 bilhão e o restante permanecer congelado. Essa é a estratégia por parte dos russos. Is that the strategy on the part of Russians? Sabe, veja, eu não acho. Bem, acho que chamar isso de estratégia é um pouco exagerado. Acho que ele está sendo um pouco irônico, apenas provocando a Europa. E como ele mesmo disse, apenas deixando a situação cozinhar um pouco. Porque, é claro, a maior parte desses recursos, os ativos congelados, está na Europa, e os europeus nem conseguiram acessá-los, já que as penalidades legais por, digamos, descongelar ou apreendê-los eram muito severas. Então, acho que isso foi um pouco de provocação por parte do Putin, e também porque os europeus impuseram uma espécie de boicote bastante ridículo à Rússia. Boycott of Russia. When there are G20 meetings that take place. Quando há reuniões do G20 em que a Rússia participa, quando Lavrov ou o Ministério das Relações Exteriores tomam parte, receio dizer que os europeus tendem a agir de forma um tanto infantil a respeito disso.
fingem não apertar a mão, ou não conseguir apertar a mão de Lavrov, provavelmente o diplomata mais eminente que existe, e agem como se o estivessem ignorando, sem participar das discussões. Então acho que Putin está dizendo, sim, bem, Trump diz que eu deveria vir e me juntar ao Conselho da Paz. Então por que não? Se acontecer, por que não? So why not? If it happens, why not? And that'll mean most of the Europeans will E isso provavelmente vai significar que a maioria dos europeus não poderá participar, porque eles têm uma política de ostracizar todos os russos. E sabe, está ficando cada vez mais intenso em relação a quais russos estão sendo boicotados, ou não podem viajar, ou estão sendo sancionados, ou o que for, simplesmente excluídos. Então, não acho que você deva atribuir um grande significado estratégico a isso. Acho que, sabe, o Putin provavelmente deu um sorrisinho e disse, ok, por que não? Vamos entrar e ver que tipo de repercussão isso causa pela Europa como consequência. Se o Conselho da Paz realmente vai dar em muita coisa. Mas enfim, sabe. Temos apenas países europeus como parte do Conselho da Paz: Hungria e Bulgária. Eles disseram que não. Mas quero dizer, sabe, talvez o Trump goste assim. Ele obviamente despreza completamente a liderança europeia por todos os comentários e ataques que aconteceram em Davos, não dele especificamente, mas de partes de sua equipe. Houve até uma espécie de saída durante o jantar, depois que Howard Lutnick, o secretário da Commonwealth, fez alguns comentários. Então, sabe, talvez ele simplesmente goste de bem, ele é o presidente disso. Ele decide qual é a pauta, decide como o dinheiro é gasto, decide quais questões abordar. E o único lá é o infame Tony Blair, que representaria a Europa, suponho. Enfim, sabe? Mundo louco, não é? Louco, louco. Crazy world, isn't it? Crazy, crazy. Exatamente. Acho que isso foi resumido pelo primeiro-ministro canadense ao dizer que a ordem internacional baseada em regras simplesmente acabou. Bem, sim, mas ele também colocou isso em outros termos, o que foi ainda mais interessante, porque ele voltou ao início do período soviético e aos escritos de um russo, bem, na verdade de um polonês, Václav Havel, que dizia que o que acontecia era o seguinte: todos os dias o dono da loja saía e colocava um pequeno aviso em sua vitrine dizendo: "Trabalhadores do mundo, univos." Ele colocava o cartaz, voltava e seguia com seus negócios. Mas um dia ele não fez isso. E não foi como se tivesse tido uma espécie de revelação repentina que lhe mostrasse que aquilo já não era verdade. Todos sabiam, há anos, que não era o caso. Mas, mesmo assim, todos continuavam a colocar os cartazes dizendo: "Trabalhadores do mundo, univos", mesmo quando já não acreditavam que isso algum dia aconteceria. E então, de repente, quando tudo acabou, percebi que a era havia chegado ao fim. E suponho que Carney tenha feito algo semelhante. Todos sabiam que, por assim dizer, a ordem baseada em regras não era uma ordem baseada em regras de fato. Era apenas uma que servia, principalmente, aos interesses dos Estados Unidos. Mas os europeus adoravam usar a ideia de que possuíam alguma superioridade moral, certos valores morais, que lhes permitiam dar lições ao resto do mundo. E que isso vinha da ordem baseada em regras, enraizada nos valores do período pós-guerra. E então, de repente, esse aviso foi retirado e tudo se foi. Assim, todos percebem, ou pelo menos agora precisam aceitar, aquilo que sempre souberam, mas nunca disseram. Muito obrigado, Alastair, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Muito obrigado. De qualquer forma, aproveite o restante do seu tempo aí e tenha uma viagem segura de volta para casa quando chegar a hora. Obrigado. Thank you.